Bom, só para fazer uma apresentação, teu nome é Uriel Massalves do Nascimento, De Souza. Tem o nome de, português no Sou meio ainda. de Souza. Fala um pouquinho da tua Uriel Massalvo formação. de Souza do Nascimento. Então, 5 anos de pesquisa no Manicômio Judiciário, formação, graduação em filosofia, mestrado em filosofia, doutorado em filosofia. Nesse meio tempo, a formação em psicanálise, para a qual eu voltei, inclusive. Formação na pesquisa como análise do discurso, formação nesse meio tempo, análise do discurso inclui transcrição e tradução, porque da era inglesa, né? Análise do discurso inglesa. Então, tinha muita coisa da AD inglesa, aprendi a traduzir com ela também. Tradução normal e simultânea de intérprete, mas aí foi questão minha, não precisava. E a filosofia entra nisso tudo onde? Questionamento da linguagem, Tá? pergunta sobre a linguagem. E nesse sentido, qual autor você foi buscar as referências? Inicialmente foi com Heidegger mesmo. Depois eu comecei a ir espraiando e abrindo para outros. Merleau-Ponty, muito Lacan, tive que estudar muito, porque, enfim, né, psicanálise junto. Tu tá terminando o doutorado agora, né? Qual o tema da tua pesquisa, falando nisso? Hegel e linguagem. Dialética na Justamente, linguagem do Hegel. Isso. meu Como que o Deus, Hegel coloca a dialética na linguagem dele, como que a linguagem para o Hegel já é dialética em si mesmo. entendi. Bom, as minhas perguntas podem soar um pouco meio toscas, né? Mas o impacto disso em nosso Bom, é cotidiano. assim, o impacto da pesquisa Isso, em é você nosso uma cotidiano, do compreensão, homem comum. então, uma compreensão melhor de linguagem, você conseguiria, não é que conseguiria, você consegue pensar que a linguagem articula os sintomas e a sua existência, se você consegue compreender como funciona a linguagem, você consegue mais ou menos ter uma noção de como é que funciona aquilo que dá esse sentido à sua existência. Então, o impacto é simples no fim das contas, mas é o mais básico. Você tem uma existência um pouco melhor articulada. Justo. Eu imagino a grande utilidade que isso vai ter, por exemplo, em uma situação de clínica, né? Chega um paciente Sim. querendo se expressar e você captar aquilo dali, e não necessariamente que você vá dar a voz, mas vai como que tirar algo de dentro dele, seria isso? A Sim, a ideia imagem. da clínica é justo essa. O sintoma é sempre um pedaço da vida do sujeito que está meio que nodado e sem nenhum tipo de articulação linguística. Está se articulando por outras formas de linguagem, né? Sintomas são isso. E outras formas significam o quê? O sujeito sofre, digamos, sempre com pessoas que o traem. Amigos, mulheres, seja o que for. Isso é um Certo. sintoma. Ele busca essas pessoas, ele supõe inconscientemente que isso vai acontecer e por isso ele se mantém ali. Quando ele está nesse sintoma, ele não está conseguindo se distanciar do sintoma, é automático. É como se ele só fizesse. Ele sempre fala, nossa, mas parece que eu tenho um dedo podre. Assim, tem, mas isso tem um sentido um pouco mais profundo do que você consegue compreender no momento. Ou seja, ele comete uma ação, sabendo que comete a ação, mas sem saber os motivos que o leva a cometer Isso. essa ação. Né? Mais Às ou vezes até menos. sabendo os motivos. O inconsciente, ele insiste. Então você pode saber os motivos, nem sempre resolve. Ah, eu tá fazendo isso por quê? Não, porque eu tenho, sei lá, porque minha mãe foi uma prostituta, digamos, sei lá. E aí Ah, eu tenho desejo por mulheres que são santas, em contraste. Ah, tá perfeito, é o motivo. Mas por que você continua fazendo? Não sei. e a clínica vai ter essa função de De fazer o compreender. sujeito se escutar. É. Se O sujeito vai escutar. se escutar e quando ele se escutar, ele vai estar articulando uma outra possibilidade de sofrimento. É possível tirar justamente esse elemento de escuta, percepção, melhor compreensão de si, sair do indivíduo para a sociedade, Então, a aplicar isso ideia na é essa no fim das sociedade como uma contas. leitura? A ideia é essa no fim das contas, né? Quando você, de alguma forma, analisa um sujeito, não é só uma pessoa ali, um núcleo isolado, individual, que depois se compõe com outros indivíduos individuais, e aí você forma uma sociedade. Porque se você parte desse pressuposto, você tem o que a gente vê hoje como economia política dos afetos, né? Tem termos como mercado do afeto, não tem pessoas boas o suficiente, você começa a usar uma métrica de quem presta e quem não presta, quais produtos são desejáveis e quais não são. E aí você tem a explosão do Instagram, por exemplo, uma dessas coisas, né? Quer dizer, tem muitas imagens ali e pouco texto. Você não tem uma descrição de si quando tem uma bio curta. Artista, pintor, escritor,
poeta. Isso não disse nada. Diz várias coisas que você faz. E daí? Isso não diz nada. Ou ainda, modelo, ator, dançarino. E daí? Assim, isso não é uma pessoa, isso são coisas que você faz. E você vê muito isso. Então, quando você vê o indivíduo que está imerso na sociedade em que isso tem que fazer sentido, você está analisando também o núcleo dessa sociedade, porque primeiro vem a sociedade, depois vem o indivíduo, e não o contrário. Então, uma análise de um indivíduo é sempre análise da sociedade como um todo num átomozinho. Hum. E é relativamente fácil a compreensão, né? Você colocou aí não diz nada. Isso não é uma pessoa. No caso, seria uma coletânea de fatos que, isolados, ela de algum modo tenta narrar alguma coisa. Eu estou falando isso pelo Isso. seguinte: seria uma espécie de Uhum. crise de narrativa? Tem um Alguma pouco coisa essa nesse linha, sentido? tem um pouco essa linha da crise narrativa, né, que as pessoas não estão conseguindo articular mais, mas eu acho que é muito otimista, porque pressupõe que houve um passado no qual as pessoas articulavam. Se a gente pega, eu estudei no mestrado da semana de 22. Se você Ah, pega os índices de analfabetismo ali, era tipo 60%, 70%. Então não era uma articulação muito grandiosa, romântica, que naquele período o pessoal falava melhor. Não falava, não sabia nem ler. Então, assim, isso nunca aconteceu uma grande articulação do sujeito, um sujeito que foi sempre rico, mas o que acontece é que os sujeitos em destaque hoje em dia, aí é outra história, ele sim, em grande parte, não sabe articular tão bem, não tem tanto estudo mais. Eu acho que é o Forbes, que é um psicanalista, não o cara do Grilo lá, ele aham. fala, cara, antigamente, e ele é psiquiatra, antigamente você era culto porque você era médico. Hoje você é culto apesar de médico. Então, assim, é essa a diferença. Médico é uma posição de destaque, né? Um cara que ganha bem, que tem um puto ensino. Não tem jeito, senão ele faz merda e mata alguém. Então, é essa a diferença. As pessoas da alta casta não estão mais tendo preocupação com a articulação da própria vida. Com a psicanálise, de modo geral, se foca nesse cliente, que são quem pode pagar. Então você vê um declínio e você vê essa narrativa de um declínio de narrativa. Mas quem faz psicanálise social sabe que não é bem assim. Nunca foi boa a articulação quando você é pobre. Assim, nunca foi. Porque você não tem acesso. Então, mas isso não significa que você não seja capaz de se colocar frente à vida. E muitas das vezes essas pessoas têm capacidades que os ricos não têm, porque enfrentaram mais. Então tiveram que articular mais coisas. Então o que você Perfeito. Tu muitas vezes usou aí. faz. Perfeito, perfeito. Sem querer te interromper. É porque você Tranquilo. usou uma expressão que culturalmente a gente fala: o buraco é mais embaixo. E aí, quando colocou ainda essa questão dos ricos, né, de uma casta, eu me pergunto então, na verdade te pergunto, como seria possível a cultura? Como fica a cultura nisso tudo, os processos culturais? Então, acho que depende de como você compreende cultura. Se você compreende cultura como sendo meio que um equivalente a entretenimento, que hoje em dia, com o mercado se expandindo, é quase impossível não compreender assim, tem uma compreensão que é um pouco reduzida, mas é a corrente, né? Se você pensa a cultura como aquele meio no qual uma sociedade, de certo modo, sobrevive, eu acho que você não pode ser inocente de pensar que ela está em oposição também ao mercado, mas pensar que ela é quase que um verniz por cima do mercado. O que eu quero dizer com isso? Se você pega um indiano, um brasileiro e um australiano, e põe um europeu da França, vou colocar assim, um país mais. A diferença que você vai ter na subjetividade deles não vai ser tão monstruosa assim, porque são quatro culturas diferentes. Você vai ter uma diferença pequena, mas todas elas marcadas pelo mesmo processo capitalista do mercado. Então você consegue se dar bem com os quatro, você consegue se virar com os quatro, sabendo da língua, claro, supondo que os quatro sabem uma língua comum, porque eles têm o mesmo tipo de desejo, o mesmo tipo de articulação com a compra, o mesmo tipo, quer dizer, você tem ali um substrato base, que é uma espécie de mercadorização da subjetividade, que é toda a subjetividade via mercadoria. Então, todo mundo está dentro da mesma lógica. A cultura teria que ser esse momento no qual isso acontece, mas não é só isso. Tem um além. O sujeito consegue reconhecer, através da cultura, sua subjetividade, sua singularidade, que ele pode contribuir para essa cultura. Como ele pode fortalecer isso. Então, indo direto ao ponto, seria impossível um sujeito sem cultura ou isolado da cultura. O Truffaut tem um filme que chama Menino Selvagem, se eu não me engano. E é um filme documentário do menino que estava vivendo na selva. Ele morre, sei lá, com 12, 13 anos.
ele chega a ser descoberto, tá meio socializado, ele não consegue falar, ele consegue falar leite, é uma coisa muito imediata, assim que ele vê o leite, e ele morre porque ele não se acultura, não vira humano, nesse sentido. Por isso que na psicanálise você nunca fala, não, o bebê humano com 3, não. Você tem ali a cria humana, a massa de carne, são termos meio escrotos, para mostrar que no começo não tem nada. Você não tem necessariamente biologicamente como um gato, por exemplo, que nasce já de 4, dando garrada em tudo, mordendo as coisas. Você não tem isso. Então, se é humano, é aculturado. Tá, até como processo, como você disse aí, né, de produção de subjetividade, mas também de identificação. Ou seja, se eu estou dentro de uma cultura, fazendo parte de seus processos, eu acabo, ao olhar para outras pessoas, gerar uma espécie de identificação com elas ou nos símbolos que elas, com os quais elas se adornam, que elas se valem. Como seria mais ou menos isso? Então, o texto do Estádio Espelho do Lacan, que é um texto fantástico, ele mostra como que uma criança, quando nasce, ela tem uma espécie de necessidade de um espelho. Você tem um corpo, todo mundo que teve já um bebezinho com 2 meses já viu isso, quando chora ele meio, né, desconexo, assim, ele se balança do que é lado. Ele não tem quando ele quer pegar alguma coisa, ele não consegue olhar a coisa e, vou pegar isso aqui, esse movimento mais coordenado. Então ele precisa de algum tipo de ortopedia, que o Lacan fala. O que é ortopedia? É já ajustar corpos, né? Ajustar ali para que consiga dar conta de um sentido, uma coisa. Eu quero isso. E isso se faz por uma imagem. Só que essa imagem, como é de espelho, é invertida. Então, daí você já consegue explicar, por exemplo, o fascínio das pessoas com foto no Instagram. Essa é uma regressão ao estágio primário, de você ver várias fotos, várias coisas. Falar, nossa, ali está o desejo do sujeito sobre mim. E aí você começa a pensar, bom, o que ele deseja de mim? E aí não tem só o desejo dele, tem o que você acha do desejo dele. O que você acha do desejo dele para que ele te deseje. Você começa a fazer isso. Mas voltando. Esse processo cultural, ele se dá por isso, né? A entrada inicial do processo é essa. Então, a primeira formação daquilo que se chama de eu se dá pelo outro. Tem um poema do Mário de Sá Carneiro que é isso: eu não sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio. É isso. Você é meio que um intermédio, não tem uma subjetivo, não. Um nuclear que você chega, daí desse nuclear você faz uma pontezinha para o outro. Não. O outro te dá o desejo dele, na verdade, o outro te dá o desejo dele. Você supõe que aquilo é outra coisa, você nunca acerta porque não dá. Você é um bebê de 5 para 6 meses, e aí você tenta corresponder àquilo. E aí você forma seu eu. Daí que essas terapias que reforçam o eu sejam só alienação a mais. Tá? Tá reforçando aquilo que eu supus que o outro queria. Tá? Funciona, a pessoa sai bem, mas daí Tá, mas qual o preço? então há uma verdade por detrás da psicanálise enquanto terapia, como também há formas mais corretas ou melhores de terapias. Sim, depende do ponto de vista. Verdade no sentido de é funcional, todas elas são. Assim, isso aí, você vai pegar Theta Healing e vai ter gente que vai ter sucesso com isso. Vai pegar tarô, a gente vai ter sucesso com isso. Sei lá, às vezes a posição que a pessoa fala, uma interpretação qualquer, funciona. Funcionar não é um bom critério. A questão é, qual que é o seu objetivo quando você vai numa terapia ou numa análise? Você vai na terapia para se conhecer melhor? Isso é muito vago. Então, o que é si, o que é conhecer e como é que seria melhor? Né? São 3 perguntas aí que você não... São 3 termos que você tem que, de alguma forma, perguntar aí para saber o que você quer. Aí você vai porque você tem um sintoma agudo, a depressão, que você não consegue sair da cama. Bom, você conseguiu agora para terapia. Né? Digamos que você não consiga sair da cama. Você vai fazer uma análise? Vai funcionar? Vai. Mas se você precisa trabalhar e ganhar seu dinheiro amanhã, é difícil. Você precisa voltar para o mercado primeiro. Na análise é um processo mais longo. Então, tem funções específicas para essas terapias. A questão é quando tem uma espécie de cruzamento. Uma terapia que invade o terreno da outra. Por exemplo, você vê um pessoal de TCC, que é muito funcional, excelente, etc., mas querendo fazer terapias existenciais. Não vai dar certo. A técnica não é para isso, a técnica é para outra coisa. Você vê Entendi. analista querendo fazer TCC. Vai dar certo? Não. Se o cara quer escrever a tese dele daqui 2 meses, ele tem um prazo curto. Se não entregar, vai ser expulso do programa. Eu não vou colocar esse cara na análise comigo. Não, é para um amigo meu que é TCC, ele vai te dar lá 12 passos ou não sei o que, e você vai resolver com ele o problema, que é um problema desse tipo. É prático, é rápido, você tem que resolver.
Agora, se a pessoa chega com 2 anos e 2 meses para fazer até, calma aí, a gente pode conversar, senta aí. Então, assim, tem uma verdade? Tem. Qual? Primeiro que a análise é uma terapia de longo prazo. Tem as pessoas que defendem também uma terapia breve, psicanálise, é um pouco diferente. Funciona também, mas é um pouco diferente. Segundo que tem terapias melhores para aquilo que você quer. Nem todo mundo quer chegar e quero descobrir minha singularidade. Porque não é um processo, a gente vê isso, né, no budismo contemporâneo, essa galera do budismo good vibes, não, excelente, vamos descobrir quem eu sou, como se fosse super fácil, vai tirar uma camada de bosta e vai ficar só coisa boa. Não, tem o sofrimento que tem inerente a isso, você descobrir quem você é, você aceitar um monte de bosta que você gosta de fazer, aceitar que você é desse jeito, que você é imperfeito, que você não é legal, que aquela bondade que você fez é uma arrogância. Isso é difícil, não é fácil. Alguém virar para É. você e falar aquela caridade que você fez porque você queria biscoito. Não, fiz caridade. Não, você queria biscoito. Se não fosse biscoito, você não colocaria no Instagram. Não, mas Isso. eu fiz de boa. Eu coloquei porque pediram para eu colocar. Não, mas você faz o que te pedem agora? E a pessoa vai se Era, vendo pressionada. era Pode justamente falar. isso que eu ia perguntar esse ponto. Porque você lá atrás falou na questão do reforço do eu, que, que em última instância produz, na verdade, uma sociedade de pessoas egoístas. Uma sociedade cada vez mais de indivíduos que somados não somam. É uma coisa Uhum. como se permanecesse sempre numa diminuição constante. Não sei falar de outro modo. Tu poderia só falar um pouquinho mais disso para fazer um gancho com uma espécie de cultura narcísica ou de um sistema produtor de narcisistas? Então, você pensa na cultura que. Vamos pensar na americana, que é a central. Nas duas coisas, tanto na central, no sentido de que ela é mais poderosa, que domina o mundo, quanto no sentido de que a terapia comportamental, de reforço do eu, surgiu lá. A dor lhe Tudo rocai isso. nessa hora? Até que não, mais uma leitura da Ana Freud mesmo, de ver da onde vem a Ana Freud, o Sim, sim. percurso dela se dá. E ela cria uma ego psychology, que o Lacan vai Aham. bater, que o Deleuze vai bater depois. O que é isso? O meu eu tá dando problema, eu tô com uma série de desejos difusos. O que eu faço com isso? Você pega o seu analista, pega o ego dele como modelo, e aí o analista é aquele cara protestante, com a família bonita, né? Toda aquela coisa de Doriana, assim, que ninguém mostra os bastidores. Aí nos bastidores é o marido da Flor de Lis, né? Mas ninguém sabe. Pega aquela coisa linda e fala, você vai se modelar a partir dele. Seu ego vai ser esse modelo. Então, olha aquele modelo quase impossível, uma relação quase cristã, você fala, bom, tá bom. E você começa a modelar a partir daquilo. Você tira aquilo que não é importante, que é justo a sua subjetividade, tudo justo a singularidade está sendo tirado. Você modela com aquilo, você tem um modelo que a sociedade quer. E você começa a dizer, bom, esse é o sujeito correto. Esse é o eu correto que tem que estar sendo colocado. Vê o problema. Agora você tem um correto numa terapia. Você tem um certo numa terapia. Então você não tem mais o quê? Possibilidade de expressão. Esse é um ponto. Quando você cria um sujeito narcísico, ele está de alguma forma sempre motivado, justificado por alguma coisa. O narcisista nunca está, eu sou narcisista porque eu sou lindo. Não é sempre assim. O eu sou lindo tem sempre um por trás. Eu sou lindo porque eu correspondo a. E tem um desejo que sustenta esse narcisismo ali por trás. No caso do capitalismo é qual? É o desejo de atrair o desejo do outro. E aí, aquele cara que tem 400 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, se ele faz alguma coisa muito, nossa, assim, diferente, ele sempre é visto. E aí a diferença disso para uma estrela da Globo, por exemplo, é que não tem mais uma separação tão grande. A conta que ele tem, a conta que você tem no Instagram são a mesma conta. Tem uma outra diferença de 10 mil seguidores, tá? Mas isso é pouco. A diferença entre vocês dois é muito pequena. Todo mundo começa a achar que pode ser um superstar que nem ele. Então todo mundo começa a se posar, a se colocar como ele. Todo mundo começa a se vender como marca, como aquilo que o Foucault chamou de empreendedor de si. Só que isso que está sendo vendido não é a pessoa, não é que não seja a pessoa, não é o verdadeiro dela. É o verdadeiro dela também. Mas não é uma pessoa que está vendendo a sua singularidade, que está querendo expor sua singularidade, porque sua singularidade passa por se expor. É uma pessoa que está correspondendo a uma série de desejos que ela supõe que existem naquele meio social. Então você cria uma cultura do narcisismo por quê? Começa a ser uma espécie de adoração de si. Então é sempre coisa que você vê, o nego coloca foto, sei lá, cara, tem fotos mais bizarras, tem desde fotos de coisas muito íntimas, assim, até fotos de mulheres que se você perguntar mesmo pra ela, não, mas você realmente achou legal essa foto? Ela, não, mas
Todo mundo tá fazendo, eu já vi, já aconteceu comigo. Todo mundo tá fazendo, então eu coloquei também. Por quê? Porque todo mundo tá fazendo. 1960, né? Tudo bem. É meio antigo isso. Mas é isso, quer dizer, você começa a fazer, todo mundo faz. E aí, como você tá fazendo o que todo mundo faz, está justificado. Então, o seu eu se justifica pelo todo. Você fala, não, é o desejo de todos. E aí você tem uma série de processos narcísicos acontecendo. Sendo mais grave, nossa presidência da República, né? Você vê, o cara se identifica com o Trump. Os brasileiros que votam nele, em boa parte, também. E aí ele aparece como herói. Qual? O Capitão América brasileiro. Qual a torção que tem que fazer? Capitão América brasileiro. Não é o Capitão Brasil, não, é Capitão América brasileiro. O Olha a dificuldade exemplo, que é você chegar nisso. Assim. o exemplo, embora arriscado nesses dias, está assim, fantástico, fantástico. Não, mas não é nem julgar se está certo ou errado. É só mostrar a ginástica mental que é você ter um Capitão América. Você tem que ir lá na América do Brasileiro. Norte. Tem que ir lá na América do Norte, e nos Estados Unidos especificamente. Aí fala, tá, esse aqui é o herói deles. Um herói que supõe que ele representa a América inteira, porque é Capitão América, não é Capitão Estados Unidos. Estados Não é Capitão Unidos. Eu. Aham. É o cara que. E você virar e falar, não, é Capitão América brasileiro. Ele é aquele cara que acha que é a América inteira, só que do Brasil. Que? Isso é muito difícil. E justamente agora, nessa segunda parte, já sinalizando para, enfim, para futuras pesquisas e tal, eu digo, há uma teleologia, ou seja, um objetivo a ser traçado, ou uma espécie de destino do indivíduo. De igual modo, na sociedade, né, nesse coletivo de várias pessoas, importante dizer sempre o óbvio, o Estado também vai assumir prerrogativas narrativas, ou seja, ele vai contar sua história, procurando objetivos dos quais você mencionou aí no aspecto da análise, que seria o da Uhum. identificação e subjetividade. Por exemplo, ocorreu recentemente um comercial da Secretaria de Comunicação com o secretário de Cultura, falando dos ditos símbolos pátrios de indivíduos heróicos. É uma Uhum. disputa de narrativa que se quer inculcar na população como se nosso passado fosse glorioso, né? Uhum. Porque, na verdade, enfim, o Walter Benjamin vai dizer isso muito melhor acerca de cultura e barbárie e tal. O que eu vou te perguntar é o seguinte: se o Estado domina uma narrativa que quer falar para seus cidadãos, e você ainda mencionou aí dessa ginástica mental, afinal, né? Como é que a gente fica nisso tudo? Entende? É uma dúvida mesmo de perguntas que o senso comum não vai conseguir alcançar. Poxa, eu acredito nisso que ele falou, mas ao mesmo tempo tem o Estado dizendo outra coisa, e ao mesmo tempo eu estou lendo outra coisa. Eu que sou um cidadão Uhum. comum, ligo a TV, afinal, em quem acredito, no que acredito, existe um jeito certo de acreditar, ou acreditar talvez não seja a palavra mais ideal. Então, acho que a gente sempre acredita em alguma coisa, não tem jeito, né? Você nunca foge. Você tem sempre esse momento. Mas eu acho que o que os políticos conseguem fazer muito bem, especialmente os populistas, é dominar os afetos. E a gente tende a pensar que a gente é racional, né? Então, a crença entra em contraposição à razão, sempre. Então, você crê, logo você pensa menos. Não sei por quê, mas enfim, pensam assim. E tem uma série de possibilidades aí que não são exploradas, que são justamente as possibilidades que a psicanálise traz. Eu falei do narcisismo antes, né? Freud tem uma expressão que é narcisismo das pequenas diferenças. Como assim? Você vê que tem no núcleo da esquerda e da direita, nesse caso são iguais, pequenas rupturas. Tipo, não, você é, sei lá, stalinista. Eu sou social desenvolvimentista. Você é, pô, sei lá, você é pró-Olavo, eu não sou. Né? Mas assim, é muito, muito parecido, tem muita coisa em comum, mas tem essa pequena diferença, que é onde o sujeito consegue marcar, a partir do ódio, aí não necessariamente porradaria, mas ódio no sentido de expelir o outro, consegue marcar a partir do Ódio, ódio aquilo que não é ele. ódio no Ódio que não sentido é de aquela. expelir o outro. Isso. Então, assim, ele consegue. Que o ódio é primordial, ele é fundador. Ele não vem. Não é primeiro vem o amor, depois vem o ódio ou o contrário. Eles vêm junto.
É a partir do ódio que você consegue, de alguma forma, dizer, não, isso aqui é minha mãe, isso aqui sou eu. Tem que ter esse momento de agressividade para fora, falar, não, isso aqui não sou eu. A mesma coisa acontece nesses pequenos grupos de separação. Né? Tem essas pequenas separações que é inerente ao processo narcísico de todo sujeito, todo mundo faz, não é um julgamento moral. Uma coisa que acontece. Só que das pequenas diferenças, narcisismo, ele costuma ter mais agressividade. Então você quer a mesma coisa que eu, mas essa pequena diferença te faz diferente de mim. Então, como isso protege minha identidade, eu vou te expelir com mais força. Então você vê a recusa que tem na esquerda de aceitar certos lados. A recusa que tem do outro lado da esquerda de aceitar o outro lado, tipo, discussões identitárias. Não, isso aí é coisa de quem não pensa as classes sociais, não pensa em luta de classe. Ou quando você vai ver discussões mais da identidade, então você acha então que o feminismo é coisa de quem não é marxista. Aí começa, mas uma sectarização, agora tem feminismo marxista. Você tem essas pequenas divergências, né? Todas essas coisas são também modos de acreditar. Você acredita que aquilo ali, de alguma forma, vai trazer uma sociedade melhor. E por que é uma crença e não uma verdade? Mas tem uma comprovação científica. Sim, cara, mas assim, se tem uma coisa que a nossa contemporaneidade mostrou, é que comprovação científica não manipula e nem de nenhuma forma maneja afetos para ela. Tem pessoas que são manejadas pela comprovação científica, mas tem pessoas que podem não ser, assim, tranquilamente, e viver a vida assim. O cara consegue, ao mesmo tempo, pegar um celular e uma televisão, ligar e falar vacina é coisa de chinês comunista. O cara consegue fazer isso tranquilamente. Ciência é para otário, enviado do meu iPhone. Cara, sim, é uma cisão, porque o iPhone só funciona porque é a ciência, mas é possível. Então, assim, esse movimento, essas coisas de crença, de disputa de narrativa, ganha narrativa sempre que tiver maior domínio de afetos. E uma coisa que eu acho muito importante pensar é como que primeiro vem os afetos e não depois. Parece meio, mas você é anti-iluminista. Não, não é isso. Eu simplesmente sei que o iluminismo ele tentou, mas não é isso. Não é a razão que vem primeiro. Não, primeiro vem os afetos e depois você justifica isso racionalmente. Depois, de alguma forma, você dá conta de construir um discurso, uma outra narrativa de por que você fez. É sempre aquilo de por que você agiu assim? Aí naquele momento você não sabe. Aí você volta na segunda sessão, por que você agiu assim? E agora você já começa a, de alguma forma, eu fiz por isso. Mas não tá meio troncho. Por que você fez isso? Aí você dá mais um pouquinho mais. Você só vai parar de perguntar por que você fez quando a pessoa falar porque eu quis. Porque ela vai ver que a ação dela não tem justificativa, tem explicação. Assim como a crença não tem explicativa, não tem justificação, tem explicação. Você não tem como justificar nada. Você justifica como? Você justificaria se você conseguisse ir atrás das suas emoções e afetos e falar, olha, é isso, são esses afetos aqui que estão sendo manipulados. E você não consegue fazer isso. Porque aquilo que faria você fazer isso já está em ação no momento. Para você conseguir ir atrás dos afetos, teria que suspendê-los de alguma forma. Falar, não sinto nenhum afeto. Agora eu consigo ver quais afetos estão. Não, você não consegue fazer isso. Só consegue Tá, fazer isso com uma distância temporal longa. mas se tudo então pode ser resumido de algum modo ao afeto, o Estado, na hora de compor sua narrativa, ele poderia colocar discursos pautados justamente pelo afeto ou pelas percepções que seus cidadãos vão ter acerca daquela narrativa? Mas ele já faz isso, né? Bolsonaro está em campanha. Ele não está governando. Está em campanha. E você vê como é que ele. Você acha que ele não sabe? Que dá R$ 600 para um monte de gente que podia passar a morrer a pandemia, manipula os afetos a ponto de ele ter uma aprovação e uma redução da taxa de desaprovação do governo dele. Manter R$ 300, não 200, como queria o Paulo Guedes, é visto como uma espécie de ele estar enfrentando o ministro dele, que ele falou que era namorada, e aí ele vai ter um momento de aprovação. Ele sabe disso. Então, acho que o E Trump, no, quando faz aquele projeto, não sabe também. Todos eles sabem. e no caso da cultura e dos símbolos ditos pátrios, como é que fica? Então, eu acho que, tanto no caso da cultura, uma espécie de tentativa de oferecer uma possibilidade diferente de simbolização da realidade, de articulação da realidade, quanto no caso, por exemplo, de uma narrativa que se diria à esquerda, não tem que ter medo de pensar nessa captação. É uma coisa bem. Eu lembro de ter visto a entrevista do Safata, ele falar que pena que eu fiz marketing. Não, acho que todo mundo devia ter feito marketing, no fim das contas. Porque
você tem que lutar contra alguém. Isso é uma coisa da arte marcial, né? Você também luta, você sabe como é que é. Você não vai não usar aquele golpe porque ele é muito forte. Não, é justo esse golpe que você vai usar infinitamente, até ganhar. Tá no campeonato, você tem que ganhar, assim. Não mas é sujo. Não, aí tudo bem. Se é contra as regras, é outra história. Não vai matar ninguém também. Mas assim, o cara tá com problema no joelho, não vou acertar ali, não. Não, tá com problema no joelho, azar o dele, é ali que eu vou acertar. Assim, aquela coisa que a gente aprendeu meio trocado no Karate Kid, né? Nossa, mas o Sim. Daniel San tá com a perninha quebrada, não vou bater naquela perna. Não, é justo isso, eu vou bater naquela perna. Porque isso vai facilitar que eu ganhe, vai reduzir o dano que esse cara vai tomar, porque já tomou um dano ali. Então ele já vai, se ele der o dano ali, não vai ter mais dano nenhum a ser feito, ele só vai desistir. Isso vai reforçar o fato de que eu ganhei, você tem que desistir. Eu tô fazendo isso não é só por bondade ou porque eu quero ganhar porque eu sou um safado. Eu tô fazendo isso por um motivo simples. Tem o objetivo de não te machucar tanto e eu ganhar. Mesma coisa com um discurso de esquerda, cara. Você tem ou da cultura. Cara, você tem que ter cultura e não, sei lá, você colocar predominantemente, como tem aquele Lorde Vinheteiro, né? Que é um cara que é excelente, toca super bem e tal, mas parece um adolescente de 13 anos falando. Não, que o brasileiro não gosta de alta cultura. Sim, tá certo, não gosta mesmo, não. Mas vê o porquê. Vê a educação, como é que é no Brasil. Tu acha que tem chance do cara gostar de alta cultura? Foi Então é um perfeito. pouco isso. Veio no momento mais propício. Embora talvez quem vai ouvir possa ficar um pouco confuso, porque eu ia perguntar sobre a questão do Museu Nacional. O Museu Nacional, querendo ou não, foi a morada da aristocracia, né? Dom Pedro I morou ali, dos imperadores, colonizadores desse país chamado Brasil. E, no entanto, pega fogo com todas aquelas obras de arte, não apenas nos objetos ditos do cotidiano, porque eram feitos com incrível maestria e esmero, né? Mesmo uma cadeira Uhum. seria uma obra de arte, ou um simples corrimão também, aquilo tudo pega fogo. E quem mais frequentava era justamente as classes ditas populares. E aquilo dali é, se formos pensar em termos de símbolo e de produção, da alta cultura, da dita alta cultura, né? Embora financiado pela aristocracia, quem as produziu, é o que Marilena Chauí vai falar desse circuito, né, informacional, foi a classe média, os intelectuais financiados, Uhum. né? Uma espécie de mecenato. Como é que ficaria então nessa situação o incêndio do Museu Nacional? Porque ele é um patrimônio cultural, né? Foi, Sim. enfim, na matéria, permanece em memória. Mas aí você vê por que não tem interesse de rapidamente restabelecer esse museu, né? Quem que frequenta isso? Ah, são os pobres. Deixa ali queimado, pô. Dá dinheiro. Nessa administração, o que importa é dar dinheiro. Não, então não é importante assim, né? Nesse discurso pragmático, né? Como você falou lá atrás É, da mercadorização da subjetividade, ou seja, vou ter isso. público-alvo para a produção Sim. de quaisquer bens simbólicos e tal. Seria mais ou menos isso? Mas é bem isso, assim. Se você colocasse o museu, vamos colocar uma coisa bem ridícula, mas que funciona. Se começasse a colocar show de qualquer coisa, se qualquer coisa que você quiser, funk, metal, não faz. Se começasse a colocar, não fosse concerto de música clássica, porque aí não funciona, porque não enche tanto assim. Ou se fosse concerto, se fosse a R$ 5 o concerto, tá uma galera aí. Que também tem essa galera que vai para poder dizer que gosta da música, porque não conhece, que tá querendo descobrir. Tem a galera que é mais hipócrita, enfim. Mas tem um público, né? Qualquer coisa que lotasse aquele lugar. Você acha que se fosse um lugar que tivesse isso, não estaria hoje de alguma forma já consertado? Com certeza. É ridículo que, por exemplo, o Canecão, que dava um certo lucro, não tenha passado por esse processo ainda. É muito curioso, assim, é um em um trilhão. Não, o Canecão, na verdade, a UFRJ está tentando recuperar aquilo ali, e tem um problema. O Canecão virou o que a gente chama de imbróglio, né? A comparação Uhum. realmente é muito boa, mas é que ele cai no imbróglio, por quê? A Petrobras sempre patrocinou por muitos anos o Canecão. Só que aí houve aqueles processos, acusações, enfim. Aí ela tem que retirar para não queimar o próprio filme e tal. Mas sim, realmente o Canecão poderia ser recuperado. Olhe, agora um pouco sobre a questão do intermédio. Bom, Ok. a questão do intermédio, tá? Porque, embora eu esteja dando direcionamento voltado para a cultura, especificamente na produção de uma narrativa de Estado para os seus cidadãos, né, como gerador de identificações
em que as pessoas, de alguma maneira, se irmanem, se localizem e aprimorem os seus afetos na preservação desses mesmos bens culturais. Não sei se fui claro o bastante e tal. Uhum, É sim. porque é um grande problema no patrimônio cultural, é justamente isso. Esse, que é a questão da preservação e da conscientização por parte de todos. Como é que pode, no Rio de Janeiro, o museu queimar, mas antes disso ter pessoas que o pichavam, furtavam suas peças, e não era nem para vender, é porque o bronze tem um valor para uma determinada camada da população que pode ser derretido, né, e vendido. Como Uhum. seria mais ou menos assim nessa questão, como você relaciona aí a partir de uma análise desejo, narciso, ódio, entendeu? Nessa relação toda. E a gente só tá vendo o teu nariz e boca. É sério? Tá mostrando tudo aqui. Agora tá certinho. Agora tá certinho. Mas então, quando a pessoa começa a roubar, por exemplo, furtar as coisas para si, que acontecem duas coisas. Primeiro, eu tenho, e segundo, eu tenho e você não. Então fica aquela coisa que é da cultura, mas agora é meu. Eu acho que ninguém tem mais uma expressão alemã que o Schopenhauer usou muito, explorou muito. Schadenfreude. O que é isso? Não é só você se dar bem, é você se dar bem e o outro se ferrar junto. Então o exemplo dele é qual? A maior alegria do cordeiro não é que o lobo passe e não o coma, mas sim que o lobo passe, não o coma e como o cordeiro do lado. Porque, bom, não só ele se safou, como ele olhou pro cordeiro do lado e falou: ah, trouxa, morreu. Podia ser eu, mas não é. Esse risco de podia ser eu, mas não é, é justo uma das coisas, não é a única coisa, obviamente, mas é uma das explicações para roubar um patrimônio cultural. Quer dizer, você não está roubando um banco, você não está roubando, sei lá, você não está roubando uma pessoa, um transeunte na rua. Não é só isso, você está roubando um patrimônio cultural que tem o seu valor, muito, numa parte das vezes, simbólico. Não é um valor, você falou que tem o bronze, que tem um valor financeiro, mas se não é para vender, não é por isso que está sendo roubado. E você também roubar um patrimônio simbólico é você ter esse patrimônio simbólico para você. Significa que, num certo sentido, você tem um certo poder. Some-se a isso. A segurança que deve existir no museu, que deve ter alguma. Eu já fui lá algumas vezes, mas eu não lembro particularmente nenhuma segurança. Mas, enfim, deve ter alguns dispositivos de segurança. E então você tem também a dificuldade, que é roubar uma coisa da cultura. E você tem também aí a exclusão do outro da possibilidade de curtir aquele, de gozar desse meio de cultura. E aí você entende por que que isso é, de alguma forma, um alvo para a pessoa. Quer dizer, eu não estou só tendo aquilo, eu estou te excluindo e, ao mesmo tempo, estou tendo toda uma aventura implícita nisso. Eu estou sendo uma espécie de pessoa que faz uma pilhagem de uma coisa simbólica, quase que um Robin Hood, só que às avessas, né? Porque é ali os pobres que curtiam, então você está meio que privando também os pobres. Só que justo por ser às avessas, essa emoção de Schadenfreude, de ferrar com o outro não pode mais ter. Agora eu tenho. É muito fácil a gente cair numa coisa de egoísmo, né? Não, a pessoa está sendo egoísta, está pensando só nela, só para ela ver. Mas não é isso, sim, isso é muito pouco. Não é só se entrar no próprio ego e por isso, é porque só ela quer ver e ninguém mais pode ver, não. Não é criancinha que tem que roubar a bola para ninguém mais brincar. Não é isso. É muito mais profundo do que isso. É um patrimônio de cultura. Então, ali, naquele momento, vai ter uma lacuna cultural deixada por aquela pessoa. Então, implicitamente, ela deixou uma marca também. Tem uma marca dela. Tem uma ausência ali, sim, mas a ausência foi eu que causei. Lógico que a pessoa não pensa em tudo isso, né? Enfim, né? Se a pessoa todo mundo pensasse em tudo isso, o cara nem ia roubar, o cara ia travar no meio do negócio e ficar ali olhando pro negócio e ficar aquela cena de, tipo, Kafka. O cara ficar olhando e falar tudo outro na cabeça dele acontecendo e não fazia nada no fim das contas. Mas não é isso, ele realmente, de alguma forma, tá ali deixando a marca dele no lugar onde ele quer uma marca pública. E todos vão saber que ele esteve ali, ainda que não saibam quem é. Por exemplo, uma vez eu vi uma foto de Minas Gerais, Ouro Preto, onde justamente numa escultura de Aleijadinho, que não é só um patrimônio cultural de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, é do mundo. Uhum. E tava Sim. lá, fulano ama Beltrana. Tá lá a marca do amor dos dois. Talvez eles nem Uhum. estejam mais juntos, mas tá lá num bem cultural justamente essa marca, assim. É algo que quem é preservacionista, né, quem gosta muito, fica
para matar e para morrer de tanta raiva. Mas perfeito. Só uma coisa, você também pode pensar nisso como uma apropriação do bem, né? Num certo sentido. É uma apropriação estranha que, de alguma forma, inibe a apreciação estética dos outros, mas aquela pessoa se apropriou desse bem. Esse bem serve para eu marcar meu amor eterno por fulano. E pronto, tá ali. Nem Romeu e Julieta teria feito tanto, né? Fez tanto Tão assim, bonito, para a né? memória, né? Tão bonito e tal. A E Romeu e Julieta pra, é uma história de morte, né? De política e não de amor. nas entrelinhas, que era justamente essa uma outra questão assim, as entrelinhas nesse aspecto muito específico que é do patrimônio cultural, do intermédio. Falando agora ainda um pouco do campo das percepções, tá? Só que de uma outra maneira. Qual seja, você está diante de um quadro, tá? Você com todo o Uhum. seu referencial, sua história de vida, e está diante de um quadro que só tem lá uma legenda qualquer. Vamos dizer assim, moça escovando os cabelos. Um exemplo bem bobo, típico do século XIX, tá? O período romântico. Como é que seria esse intermédio? Entendeu? Você, Uriel, diante de um quadro e depois, saindo da sua Uhum. particularidade, uma pessoa qualquer, um genérico qualquer. Compreende? É a função do intermédio. Alguém que tem que mediar aquilo que você sabe, não sabe que sabe, entendeu? Essas questões assim. Você fala como um crítico de arte? Não tanto, mas uma pessoa que passe a valorizar. Mas essa valorização, esse grau de consciência de valorização só vai vir a partir de uma intermediação. Por que que eu tenho que guardar aquilo? Porque, perguntando de um modo mais direto e mais simples, é o seguinte: Pedagógica. é essa questão pedagógica mesmo. É que temos aqui, por exemplo, pelo IFAM, o sítio Roberto Buller Marx, tá? Para você ver um Uhum. pequeno problema que pervade o patrimônio. O sítio Roberto Buller Marx foi feito por esse grande pesquisador, designer, enfim, várias profissões dele ligadas a uma beleza, uma estesia, que ele colecionou plantas, decorou todo um espaço lá na Guaratiba, e quando ele morre, aquilo vira um patrimônio. Mas veja, eu, Hércules, não moro lá perto, não me identifico com nada daquilo, por que que ainda assim devo chamar de patrimônio? A pergunta mais ou menos é essa. Ou, Uhum. saindo desse modo que talvez esteja muito particular, a questão do samba. Quando diz o carioca que não gosta de Uhum. samba não é carioca. Afinal, como é que seria Uhum. mais ou menos isso? Desse ponto Eu de vou começar pelo vista samba porque pode terminar. da. Então, vou começar pelo samba que é mais fácil, como eu danço também. É mais Aham. samba de gafieira. É mais fácil para mim. Você falou assim, Só o como é seu que eu que não me nariz e olho identifico, que a né? gente vê. Ah, tá. Como eu sou um sujeito particular que de forma nenhuma me identifico com isso, por que que eu deveria valorizar? Eu acho que o samba é bem específico isso, bem explícito isso, e a gente volta para aquela questão de como se considera a sociedade. Quando você pensa, bom, eu não tenho nada com isso, tal, você está pensando o indivíduo depois da sociedade. Então, bom, como eu não faço parte dessa micro-sociedade que gosta de samba, ou que gosta dessa arte específica dos cabelos, da música nos cabelos, então eu não vejo nenhum valor e não preciso valorizar porque não tem nada, nem valorizar nem valorar, porque não tem nada que diga respeito a mim. E aí, esse modelo é perfeito se você pensar, por exemplo, numa filosofia política como a de Hobbes. O homem é o lobo do homem, cada um com seu interesse particular, o Estado aglutina todo mundo com a mão de ferro, todo mundo dá seu poder de destruição ao Estado, e aí o Estado fica sendo o mediador que vai dizer, não, você não vai roubar ou destruir ou não valorizar e, portanto, deixar que morra aquilo ali, porque eu vou te cobrar um imposto, goste você ou não, e esse imposto vai servir para a segurança do patrimônio, vai servir para aulas sobre esse patrimônio, enfim, vai servir para que esse patrimônio tenha o seu valor reconhecido por essa sociedade, porque a maioria já disse que é uma coisa que vale a pena. Só que isso você está meio que forçando o sujeito a pagar o imposto, porque isso que é imposto, né? Não é caridade. É imposto. Literalmente está sendo imposto a você cobrar, pagar isso. Então você tem uma coisa aí de um indivíduo que precisa passar por um processo coercitivo para aceitar isso.
Mas se você pensa a sociedade de outro jeito, ou seja, primeiro vem o social e o cultural, e depois vem o indivíduo, você nem sequer se pergunta por que deve valorar isso, porque aquilo já faz parte da cultura. E se faz parte, significa que faz sentido para essa cultura e para essa sociedade. O que indiretamente faz sentido para você também. Você não precisa saber, gostar, ser um grande dançarino de samba e achar que aquilo é uma música incrível. Não precisa nem ser samba. Se você for carioca, no caso Brasil, já para expandir, tiver um repente tocando, né, uma coisa bem diferente aí. Ou um rap, uma coisa que hoje tem no Rio, mas é mais paulista. Uma cena que surgiu mais em São Paulo. Tiver esse tipo de música, você não precisa pensar, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, por que eu tenho que dar dinheiro para as coisas acontecerem? Não, você tem uma sociedade que tem um grupo dessa sociedade que dá sentido à existência a partir desse fenômeno cultural. E você faz parte da cultura, goste você ou não. Então, você se responsabiliza enquanto um membro da sociedade e de alguma forma conseguiu e foi criado e moldada para que isso existisse. Então, como é que você educa uma pessoa ou pedagogicamente mostra para ela que aquilo tem um valor? Eu acho que você não mostra para ela, no sentido de, olha só, você precisa ser educado, que isso aqui teve tem essa história. Porque no fim das contas, se você educar alguém nesse sentido mais cognitivo, ela pode olhar, ouvir tudo que você falou, toda aquela história daquilo, falar, ok, foda-se. Você vai fazer o quê? Ela sabe a informação toda, ela chegou até o fim, mas ela não foi engajada naquilo, nem mobilizada por aquilo. Agora, se você mostra que aquilo tem um sentido para ela também, porque aquilo humaniza, ou seja, se você manipula de novo os afetos dela para que aquilo tenha um outro sentido, e aí eu acho que é isso que manipula melhor os afetos, é a construção de um sentido. Então, isso é uma coisa bem sartriana, né? Você construir um sentido para aquilo permite que a pessoa consiga colocar os afetos dela ali. Ela consiga articular melhor os afetos dela ali. Então, pensa no samba, por exemplo, se você deixar de pensar o samba como, sei lá, uma música em contratempo, como os de gafieira são, uma música em contratempo um pouco melosa, que fala de relacionamentos. Você começar a pensar que ali está um tesouro de significância, de articulação de sentimentos e de momentos. Você tem desde sambas como, sei lá, Trem das Onze, é o cara que mora em Jaçanã e tem que pegar o Trem das Onze, porque senão ele vai embora, e mora com a mãe. Hoje em dia isso é muito comum, né? O cara mora com a mãe, tem que correr, não, calma, eu tenho que ir embora, não posso ficar contigo, porque minha mãe tá lá. Pode ser uma tipo de malandro qualquer, sempre pode ser. Até porque quem cantou essa foi Demônios da Garoa. Então, pode ser, né? Minha mãe tá me esperando, tipo, 11 horas da noite, tá na casa da mulher. Tá, mãe, sério? É possível, mas né? Não sei, parece estranho. Ainda mais num samba. Era outro Você tempo, era pode outro ter isso, tempo. você tem isso, essa malandragem. Então já tem aí duas coisas: uma possibilidade de malandragem, você tem a possibilidade de pensar como as pessoas, de alguma forma, se relacionavam. Tem o tempo que você falou, é outro tempo. Você tem uma forma de pensar o que essa música traz de relacionamento em relação àquele tipo de relacionamento que era previsto por essa música. E tem músicas mais assim, que não são exatamente samba, é pagode, mas que também trazem isso, né? Sei lá, desde da brincadeira que eu fazia com a Evelyn do Pagode Existencial, que é, acho que é Alexandre Pires, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? É uma pergunta que, se você quiser brincar mesmo, assim, de filosofia, tipo, dá, né? Assim, dá. O que eu vou fazer com a liberdade? De fato, estou livre. E se você levar a sério, assim, psicanaliticamente a sério, de fato, a pessoa termina um relacionamento, ela está livre. O que ela faz agora? Ela terminou com a pessoa que ela gostava, ainda está gostando, tem o luto para elaborar, o que tem aqui? Você começa a engajar a pessoa de outros jeitos, assim, pensar não só naquele barulho que irrita ela de madrugada, ou sei lá que horas é, e começar a pensar que ali tem uma marca de humanidade. Eu acho que isso, mais que qualquer outra coisa, eu não sou do patrimônio, estou falando de orelhado, pode trazer a pessoa para o patrimônio, que é mostrar que ali tem uma marca de humanidade que pode ser dela. É só ela saber entrar. Marca de humanidade que pode ser dela. Essa, tenha certeza, ninguém falou, deu essa definição até agora no campo do patrimônio. Marca da Já pode humanidade roubar e que falar pode que ser sou. dela. Ou seja, sentimento de pertença, Sim. Mas de mais do que, mas é uma formação de pertença laços invertida, né? comunitários. É uma pertença invertida, né? Porque, de modo geral, a gente quer pertencer ao grupo. Ali é o sujeito que está, de alguma forma, extraindo da cultura para que aquilo pertença a ela. Então, Eu o grupo digo me dá isso, alguma coisa. sim, e ela sente-se fazendo parte de algo que muitas das vezes é maior do que aquele Hum? momentâneo, né? Do que aquela efemeridade que toda a vida é, né?
Afinal, morrer é E é extremamente uma, fácil. Basta estar isso é vivo. uma espécie de expansão da frase do Machado de Assis, agora estou pensando aqui, ele diz que Aham. chegando no singular e no homem, com H minúsculo, ele chegou ao homem, com H maiúsculo. É bem isso, né? Você chega, você vai pelo singular ali, por aquela pessoa, de repente ela se vê como não só uma pessoa, ela ali, ela, o indivíduo, Joãozinho, fulano de tal. Ela vê como que as emoções dela são mais amplas e são mais universais, por assim dizer. E como hegeliano, é claro que eu adoro o universal, né? Não podemos esquecer isso. Tá bom. Vou parar a gravação aqui, tá, Uriel? Calma aí, Tá? não desliga não, por favor.